Padre Fábio, estou lendo o seu livro, mas pelo amor de Deus, me explique o que está... me explique o que o senhor está dizendo na página 39. Está escrito aqui, ó. O texto é esse, ó. É sequestro da subjetividade, a redução da experiência religiosa ao horizonte histórico, dissociado de uma esperança que extrapole a experiência do tempo. Assim como também é sequestro da subjetividade, a experiência religiosa que esquece o cheiro humano da dor, da desesperança e que se limita a promessas de um céu futuro sem implicações históricas. E não precisava ter escrito difícil desse jeito mesmo não, podia ter sido mais simples. Mas é bom, à medida que tenha dúvidas dos livros, né, mande as questões mesmo. Isso é muito simples, está escrito bonito, por isso que ficou complicado. Então a gente se perde no texto. Oi? Floreou demais, está igual a minha mãe, né? Eu acho tão bonito que você fala, eu não entendo nada, mas é bonito. A minha mãe é uma simplicidade. Ela queria o livro para ela. Eu falei, mas não vai entender nada nesse livro. Ah, mas eu acho tão bonito. Bonitinho demais, a simplicidade dela. E aí eu sempre falo, mãe, se a senhora achou bonito é porque a senhora entendeu mais do que eu. E mesmo porque não tem nada que eu escrevo que não foi a senhora que me ensinou. Eu só faço escrever diferente depois. Mas a minha mãe, para mim, é minha fonte de sabedoria. Eu sempre digo isso, né? A minha mãe é uma mulher extremamente sábia. Minha mãe é uma mulher que o tempo todo ela me encanta com a sua capacidade. Essa semana eu falei com ela, né? Ela falou assim, você acha que lá na Terra Santa nós vamos sentir muita dor nas pernas? Eu falei, por que você está perguntando isso? Porque eu já comecei a comprar minhas cartelas de Dorflex. O maior medo dela, gente, é ir para a Terra Santa e não ter Dorflex para comprar. Te tira o Dorflex dela, não sobra nada. Falei, leva as caixas todas que a senhora quiser. Se quiser, eu compro a farmácia de Dorflex para a senhora. Mas eu achei bonitinha a preocupação dela, né? Isso, a simplicidade toda e ao mesmo tempo tanta sabedoria. Olha o que ela foi pensar. Minha filha, quando eu falo de sequestro da subjetividade, cada vez que nós vivemos uma experiência religiosa ahistórica, são dois perigos. A religião ela corre dois riscos de nos sequestrar. Como? Quando você percebe que a sua fé lhe retirou do chão, mas ela não lhe devolveu outra realidade. É aquela fé que coloca você sempre numa esperança de tudo o que vai acontecer, mas esse tudo que vai acontecer não lhe leva a fazer nada agora. É como se você fosse receber uma visita e você fica sentado no sofá, que bom ele vem, que bom ele vem, que bom ele vem. E na hora que ele chega não tem nada preparado. A melhor forma de preparar a alegria de receber uma visita é você cuidar do espaço que vai ser oferecido à visita. Não é verdade? Hoje eu fui jantar, por exemplo, na casa de Rosângela. Chegamos lá, uma mesa preparada com muito carinho. A gente não sabia que ia ter aquele preparo para nós. Da mesma forma como hoje fui na casa da Adriana, conhecer a casa da minha amiga. Cheguei lá, o carinho de nos receber, de nos esperar, para nos fazer chegar até a casa. O sorriso, o pão, o leite, aquilo que a gente come, o sabor da mesa que extrapola, que está recheado de intenções, né? Muito mais. Então hoje eu passei por duas experiências de ser recebido por pessoas que eu amo. Isso é religião. É você esperar fazendo. O que eu chamo aqui? Redução da experiência religiosa ao horizonte histórico, dissociado de uma esperança que extrapola a experiência do tempo. É quando a gente faz a nossa religião ser apenas uma sociologia. Eu cuido dos pobres, mas isso não me remete a uma esperança futura. Isso é sequestro da subjetividade. É o que tantas formas de teologia conseguiram fazer. Esvaziaram o significado do religioso, limitando-se a ser uma prática pastoral, muitas vezes sem mística. Não há Deus na história, há apenas o trabalho humano. Mas o contrário também é muito perigoso, quando você só tem Deus e não tem o trabalho humano. A religião verdadeira, aquela que faz bem à sociedade, aquela que não provoca guerras em nome de Deus, é aquela que nos faz cuidar do hoje e nos projetar na esperança do futuro.
E eu não estou falando de futuro no tempo, não. Estou falando de futuro escatológico, que é aquele que me move. A esperança do céu, da eternidade, que se aplica na história. Ah, mas ainda está complicado, padre, ainda não entendi direito. É simples. Se você tem uma pregação que te faz olhar sempre para o céu, sem perceber as realidades da terra, é possível que você esteja vivendo esse cativeiro. A sua religião não está lhe motivando a transformar a história. Mas pode ser que a religião e o discurso que você escuta, a pregação que você escuta, lhe faz olhar apenas as necessidades do hoje, não lhe projeta para esperanças futuras. Então, pode ser que você esteja vivendo o cativeiro dessa religião que se reduz ao horizonte do histórico. Todos nós precisamos de esperanças futuras. Todos nós precisamos do conceito de eternidade. E a mistura das duas realidades é que faz uma religião saudável. É aquela velha questão que está desde que o mundo é mundo. Como é que eu demonstro a minha fé? A gente demonstra a fé pelas obras. Mas as nossas obras também dão testemunho da nossa fé. Vamos fazer ainda uma linguagem mais prática. Muitas vezes a nossa religião ela é o cumprimento de preceitos. E isso é sequestro da subjetividade, porque a gente perde a oportunidade de ser livre. Quantas pessoas deixaram de fazer uma experiência religiosa bonita porque só cumpriram o preceito de ir à missa todo domingo? Obrigação nos mata, minha gente. Com o tempo ela se torna tão danosa, porque Deus se torna referência de obrigação, de chatice. Ah, vou ter que ir lá de novo, vou ter que escutar aquele padre falar de novo. Perdeu a oportunidade de fazer uma experiência religiosa bonita, porque caiu no cativeiro desta religião de obrigações. A religião não pode ser um código de obrigações. Não pode ser apenas o cumprimento de preceitos. Mesmo porque preceitos cumpridos não modificam nada. O que faz a diferença do processo religioso em nós é quando a gente identifica que aquilo que a gente celebra muda o meu jeito de ser. Aquilo que a gente celebra muda o nosso jeito de ver as coisas. A Eucaristia repercute em nós. Não basta comungar. Quando eu comungo, quando eu estou em comunhão, ali com o Cristo, eu estou em comunhão com meu irmão também. Por isso que Jesus dizia, antes de ofertar o sacrifício no altar, vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Por isso que nós temos que fazer cair por terra toda qualquer forma de hipocrisia religiosa. Se a Eucaristia que você comunga não lhe compromete para ir pedir perdão pelos erros que você faz, você precisa questionar a qualidade da sua Eucaristia. Não é que Deus não queira fazer, mas é a parte humana, é o cheiro humano da dor, da desesperança, que precisa do seu empenho. Não tenho como levantar os braços para o céu e ficar adorando, adorando, adorando e dizer que Deus é maravilhoso, se depois Ele não é maravilhoso na minha atitude. O que adianta louvar a Deus, levantar os braços para o céu e render louvores, se depois a minha vida não é rendição de louvor? Como é que eu rendo louvor? Quando eu ajudo uma pessoa que eu preciso, quando eu não sou indiferente a alguém que está do meu lado sofrendo, quando eu ajudo financeiramente alguém que é pobre, quando eu dou de mim. Quando eu não só dou do meu dinheiro, mas quando eu dou do meu tempo, da minha atenção. A minha Eucaristia que eu presido, a Eucaristia que eu celebro, ela não pode ser apenas a expressão de um preceito. Não, é muito mais que isso. Porque isso não salva. A obrigação não nos salva de nada. O que verdadeiramente nos salva é aquilo que repercute do acontecido. Então eu saí da missa, mas saí transformado. É sequestro da subjetividade cada vez que nós temos uma religião por obrigação. Isso é muito sério, minha gente. Como é que eu posso dizer que amo Jesus se eu não sou capaz de perceber as necessidades dele nas pessoas que estão do meu lado? Já disse isso aqui várias vezes. Hoje até falei do Padre Ayrton Freire. O Padre Ayrton Freire tem um trabalho maravilhoso que é a Fundação Terra, lá em Arco Verde. Se você um dia tiver a oportunidade, vai lá construir, vai lá conhecer e fazer um retiro na Cidade de Pedra. Digite aí na internet, você que tem acesso, Fundação Terra, Arco Verde. Conheça o trabalho deste homem. E
médico, aquela prateleira de remédios, tudo doação. É tudo gente que está descobrindo um jeito de continuar a Eucaristia, sabe? É um jeito de continuar a confissão. É um jeito de sacramentar a vida. É tão bonito você pensar que a confissão dos seus pecados lhe compromete a confessar-se com os outros também. E que a absolvição recebida, ela se estende no momento em que a sua prática com os outros é amorosa. No momento em que a sua prática com as pessoas está de acordo com o que você celebrou. Eu vou ali, recebo do Padre o perdão, mas depois eu não sou capaz de perdoar nas pequenas coisas. Há uma contradição aí estranha. Há uma contradição comprometendo, né? E lá na Fundação Terra, quando estava lá agora, passei um dia lá, vendo aquela simplicidade toda, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, no meio desse sertão, no meio dessa aridez, deste lugar que não chove, essa vida brotando de forma tão diferente. Essa Eucaristia sendo celebrada de forma diferente. É a vida dos pobres no altar. Quando a gente coloca, minha gente, o significado é tão bonito, né? Quando eu coloco o pão e o vinho sobre o altar para transformar isso em corpo e sangue de Cristo, o pão e o vinho, ele é simbolismo da vida. No pão está a minha dor, o seu ciúme, a sua mágoa, o seu desafeto, a sua traição. No vinho estão todos os significados dos sentimentos humanos, das lutas humanas, dos labores, dos sabores. Mas aquilo tudo é transformado no Cristo. É a mística da vida cristã. O que eu sou, a Eucaristia celebra para me devolver diferente. Eu sou colocado no pão e no vinho. E depois eu sou devolvido sob forma de Cristo. Você é colocado na patena. Você é colocado no cálice. A sua vida o Padre está colocando ali dentro naquele vinho. É você que será transformado. Está vendo que a Eucaristia não é só a transformação do pão em corpo. Não é somente a transformação do vinho em sangue. É a transformação do humano em divino. Sou eu que estou colocado no pão. É você que está ali no altar. A matéria que nós celebramos é o pão e o vinho. Mas ela é muito mais, ela é o significado da vida humana. Fruto do trabalho humano que agora vos oferecemos e que para nós vai se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Aquele pão não nasceu sozinho. Ele foi fruto do trabalho humano. Então, toda a humanidade está ali representada. Então, não é nenhuma heresia a gente dizer isso. O pão que se transforma em corpo de Cristo sou eu, Fábio, limitado, machucado pelo pecado, sendo transformado em Cristo e colocado no mundo. Carlos Drummond de Andrade escutou um anjo torto desse que vive nas sombras dizendo para ele: Carlos, vai ser gauche na vida, que em francês quer dizer vai ser esquerdo, vai ser do contrário. Quando nós comungamos, nós ouvimos um outro anjo, não esse que vive nas sombras das coisas tortas, a nos dizer: Fábio, vai ser Cristo pela vida. Maria, Ana, vai ser Cristo pela vida. O corpo de Cristo. Você recebe, você escuta isso. É para que aquele corpo se transforme em você. E você se transforme nele. É comunhão. Partes que se encontram para juntas transformarem o mundo. É isso que eu quis falar no livro. Desculpa se eu não soube dizer de um jeito certo. Mas que bom que eu tenho o programa. E hoje tenho a possibilidade de lhe convidar a abrir esses cativeiros que tantas vezes lhe aprisionou. Que tantas vezes lhe colocou numa visão reduzida da religião. Religião é muito mais, minha gente. Religião é muito mais que cumprir os preceitos da Semana Santa, da Páscoa. Religião é o convite para que a gente se transforme naquilo que Deus é. Amor, bondade, caridade, fé, esperança, perdão, reconciliação. E o mundo conhecerá a Deus à medida em que nós o representarmos bem.
Que o Deus Todo-Poderoso possa nos transformar pela força do seu amor e da sua palavra. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.